Eu estava lendo algo que eu achei bem interessante e eu resolvi compartilhar. A gente tem recebido informações dos mais diversos tipos, né? Informações científicas, de fontes históricas, filosóficas, opiniões pessoais, né? Tantos vídeos que a gente recebe que eu achei que seria interessante a gente também pensar sobre mais essa fonte. Então eu vou ler só um pedacinho que diz assim: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais na terra. Quando eu estava lendo esse texto, uma palavra me chamou muito a atenção. Quando diz o texto sobre epidemias. E eu fiquei pensando nessa pandemia que nós estamos vivendo atualmente. Esse texto ele é um texto bíblico que se encontra no livro de Lucas, capítulo 21. E eu sei que muitas pessoas têm restrições, né, à Bíblia, porque acham que é um livro religioso e ela faz parte de outra religião. Mas a Bíblia, ela fala sobre toda a história da humanidade. E eu creio que não é à toa que esse texto está registrado aqui. E eu, analisando toda essa situação que nós estamos vivendo, eu observei que tem muito a ver. Nunca tinha me chamado a atenção, né, para esse termo, epidemias. Então, a Bíblia já estava prevendo que haveria as epidemias, as guerras, nações contra nações. A gente tem ouvido falar, né, de muitas guerras, a guerra da Síria que se prolonga há tantos anos. E esse texto está falando sobre o quê, né? Os discípulos de Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, estavam perguntando a ele sobre um sinal. Que sinais vão nos mostrar que vai acontecer isso que você está falando, Jesus? E aí ele fala sobre esses sinais, né? E o que Jesus estava falando? Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, né, ele fez algumas promessas, ele falou que aconteceriam algumas coisas e todas aconteceram. Ele falou que ele morreria crucificado, que ele sofreria, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E outros livros, além da Bíblia, livros históricos, comprovam, né, a existência de Jesus, comprovam que ele passou realmente aqui pela terra, que ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Havia várias testemunhas. E ele deixou uma outra promessa. E essa outra promessa eu quero ler para vocês, que está no livro de Atos, capítulo 1, que diz assim: foi Jesus elevado aos céus, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões se puseram ao lado deles e lhes disseram: por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Eu particularmente penso, se ele cumpriu a promessa anterior, eu creio que ele vai cumprir essa. E é justamente sobre isso que os discípulos estão falando. Quais os sinais vão mostrar que está perto desse dia, né? Tua volta. E aí ele fala aquele texto que eu li para vocês. Então eu fico pensando, será que quando esse texto fala sobre epidemias, ele não está justamente se referindo a essa pandemia do Covid-19 que nós estamos vivendo agora? Eu consigo enxergar nesse texto muitas coisas que estão acontecendo no nosso mundo contemporâneo. E eu quero deixar só uma reflexão. Talvez você diga assim: ah, Raquel, mas você fala isso porque você é cristã, né? Porque você acredita na Bíblia. É verdade. Eu creio realmente que essas coisas são verdadeiras, que o que está acontecendo são os sinais, né, que estão se cumprindo dentro daquilo que foi dito por Jesus. Mas eu quero deixar essa reflexão para você. Será que você não tem que refletir sobre isso? Jesus ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou ninguém vai ao Pai como alguém que está na terra e vai ao encontro do Pai. Ele fala ninguém vem. Ou seja, ele sempre esteve com o Pai. Ele sabe qual é o caminho para o Pai. E a Bíblia não fala que quem
conhece a Deus, quem acredita em Deus, quem ama a Deus, vai ao encontro de Deus. Não. Ela fala que só há um caminho para ir até Deus. E esse caminho é Jesus. E eu não poderia deixar de falar isso para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que eu amo. É apenas uma reflexão. Apenas uma reflexão. Eu quero que você reflita sobre isso.